Para comentasse um pouco sobre isso. Para o Paulo, no começo da sua fala, você falou que a segregação ela não é cultural, existe uma mestiçagem, né, na cultura, na sociedade em geral, mas só a segregação seria financeira. E aí eu me pergunto, o que eu me questionei foi o seguinte: e a perseguição que eu acredito que ainda existe do samba, do candomblé, da capoeira, né? E tem um grande amigo meu que sempre fala: se forem duas pessoas pobres procurar emprego, né, uma negra e uma branca, essa negra com certeza não vai conseguir pegar um emprego para o pobre. Ou seja, um negro pobre é mais desgraçado que um branco pobre, que um pobre, né, ele sempre está mais desgraçado. Então, eu queria... E, ao mesmo tempo, né, tipo, tem essa coisa que tem que ser trabalhada e tem que ser discutida, que é colocar sempre o negro na criminalidade, sendo que ele não é isso. Ele foi colocado nessa situação, mas o que ele produz realmente é música, é poesia, é cultura em geral. Assim, eu queria que os dois falassem um pouco sobre isso. Bom, eu concordo contigo. Mas quando eu falo financeiramente, envolve essa questão do emprego e da perseguição. Quando eu falo aqui assim da questão financeira, logicamente vai envolver oportunidade de trabalho, com certeza, né? Por exemplo, uma pessoa que vai shopping, por exemplo, né? Restaurante, não sei como é que é aqui em São Paulo, mas no Rio não trabalha negro em restaurante como garçom, né? O shopping também, você vai ver que não tem vendedoras negras, são brancas. Isso realmente acontece. Agora, a perseguição à capoeira, o samba, isso não existe mais, não. Muito pelo contrário. Não, a apropriação é uma coisa normal. Eu acho que não é uma apropriação. Por exemplo, o carnaval está aí, você vê capoeira no mundo todo, né? A capoeira é uma coisa que, hoje em dia, traz divisa para o país. Muitos capoeiristas saem daqui do Brasil para viver lá fora, né? Tem gente aprendendo português por causa da capoeira. Eu acho que tem uma vitória aí, né? O samba também. Mas então, o racismo, então, ele se limita apenas à questão financeira. É isso que me incomoda, porque assim, quando eu entro num restaurante onde a maioria é branca, as pessoas me olham, e não é por causa da minha condição financeira, porque eu estou pagando a mesma coisa que eles, é por outro motivo. Quando me abordam, como já me abordaram na rua por causa do meu cabelo, na tentativa até de me bater... Isso é questão social. Isso aí, com certeza, isso existe. não é financeiro, entende? Não é financeiro, é social. É uma perseguição ainda. É perseguição. Cultural. Mas na questão cultural, não. Não. Na questão cultural não tem perseguição. O samba é o samba. Candomblé? Não tem. Quem persegue o candomblé e a Umbanda são os evangélicos. Isso aqui é horrível. E o Brau é evangélico. Isso é que eu não entendo. Mas culturalmente a gente venceu, né? Tem uma vitória aí. Agora, socialmente, também somos perseguidos. Esse papo de miscigenação, eu não acredito muito nisso. Não acredito. Porque você vê aqui assim, eu virei classe média. Eu nasci pobre e virei classe média alta, né? E quando eu vou nos lugares que eu vou gastar grana, que eu vou no restaurante, só tem branco, não tem negro. Então, isso é questão financeira, né? Então, você está coberta de razão. Só discordo de você na questão cultural. A capoeira, o samba... Não só, né? Na verdade, é uma coisa geral. Eu acho que desde que... Tem um livro que eu estou escrevendo, desde que o samba é assim por causa disso. Houve uma inserção cultural. E quando ele falou em relação à própria... Nos anos 80, houve uma questão... Se você comparar as bandas dos anos 80, as bandas de rock que tinha, a Cazuza, a Legião Urbana e tal, e você comparar, né, o Rapa, o Marcelo D2, o próprio Brau, o MV Bill, esse pessoal, houve uma inserção cultural, né, no Brasil, sobretudo na música, que já vinha antes, né, mas nos anos 60, 70 e 80, não tinha muito negro na música popular. E nos anos 90, voltou, né? Isso pelo Rapa, o próprio Falcão, Cidade Negra,
e Marcelo D2, o pessoal do rap, teve uma inserção cultural e também no cinema teve uma inserção cultural. É que na música é mais fácil, né? Porque a música negra, ela realmente ela está envolvida nas várias coisas, assim. Mas, por exemplo, a literatura, quando você falou que, assim como tem poucos negros, muitos brancos também não conseguiram, né? Tipo, colocar os seus livros. Só que tem negros maravilhosos que escrevem, o próprio Oswaldo que não conseguiu essa visibilidade. Então, existem muitos negros que escrevem. Muitos mesmo, assim. E são muito poucos. Por exemplo, você mesmo subiu com Cidade de Deus, né? Que foi o boom, que fala sobre a criminalidade. Que coloca o negro, não é a sua intenção, mas acaba colocando, dando essa visibilidade do negro na criminalidade, né? Tá, essas coisas. Então, eu acho que não é, eu acho que existe um probleminha aí a ser resolvido, o fato de serem tão poucos negros que são elevados, né, na literatura e em muitos outros lugares. A música, eu acho que é uma coisa que dá para a gente colocar um pouco de lado, porque realmente a música negra ela é uma música muito envolvente, acaba conseguindo... Vão aparecer mais músicos, mas na literatura não vai aparecer mais negro, porque sabe por quê? Porque mudou o foco. Se fosse nos anos... Isso eu estava conversando, que teve uma... Isso foi na segunda ou terça-feira, com o pessoal da USP, que teve uma... A gente se encontrou, e hoje a literatura está fora de foco. Ser escritor hoje não é interessante. Já foi. Já foi. Até bem pouco tempo, nos anos 80, por exemplo, né, o debate, pelo menos o debate intelectual nos jornais, estava muito mais vivo. Hoje, você não tem isso. Você não tem um debate entre intelectuais, por exemplo, ela citou Antônio Cândido, Roberto Schwartz, não tem um debate hoje, nem na Folha de São Paulo, nem no Globo, nem nos grandes jornais. Isso acabou nos anos 80. O que acontece? O que você tem no Mais hoje? Você tem lançamento de livro e crítica sobre o livro que está sendo lançado. É uma coisa de mercado. Você é convidado para escrever sobre um livro que está sendo lançado. Não tem um debate grande sobre cultura brasileira nos jornais, você não vê isso. Acabou os grandes cronistas. Não tem mais Paulo Mendes Campos, não tem mais um Drummond escrevendo. Não tem mais isso. E os cronistas, mesmo os grandes cronistas, escrevem sobre política. Sobre o Brasil político, não vai escrever sobre literatura. Então, é que assim, está fora de centro. Escritor não é mais tão bem visto como é visto um diretor de cinema, por exemplo. Sim. Não é. Antigamente era. Você falava assim, Drummond, por exemplo. Todo mundo respeitava o Drummond, o João Cabral. Hoje, por exemplo, eu considero um dos grandes poetas vivos, que é o Ferreira Goulart, ele não tem a projeção que tem o Fernando Meirelles, por exemplo, que tem o Walter Salles, por exemplo. Então, a literatura não é tão importante assim hoje no mundo. Entende? Aqui no Brasil, por exemplo, não é tão importante assim. Né? Ainda mais no mundo de celebridades. Que a celebridade inverteu, né? Ser célebre é ser famoso. Não importa por que seja. Não importa o motivo. Eu vou concluir que a literatura continua importante para o museu. Sim, para alguns guetos, para a gente aqui. E importantíssima, aliás, trouxe você aqui, trouxe a Ruth, está engendrando perguntas importantes. Eu acredito que o trabalho da literatura ele não é mediático, não, ele é invisível, ele vai cavando. Eu estou percebendo resultados, por isso que é bom ter mais idade que você, viu? Eu estou percebendo resultados de alguma coisa que nós fizemos na década de 59, de 50, 60, que a Ruth fez antes de mim. Eu estou percebendo resultados agora só. Algumas coisas que nós plantamos, que nós nos reunimos, que nós vivenciamos, quando eu tinha meus 22, 23 anos, tempo do Sérgio Millier, do Afonso Schmidt, que ela deve ter conhecido, desse pessoal todo. Trabalhei na Gazeta. Fernando Góes, que ela citou, esse pessoal. Eu acredito que o trabalho da literatura, ele pertence àquela coisa famosa do mundo invisível. Vai cavando devagar. Vai cavando devagar, e quando menos se explode, quando menos se espera, como no catolicismo se fala, a graça só para onde quer. De repente, vai aparecer. Eu acredito que o próprio museu tem muito a ver com certos trabalhos que nós fizemos, não apenas nós aqui em São Paulo, no Rio, outros lugares, fizemos há 30 anos.
Eu acredito que você tem toda a razão. Para a mídia, a literatura, como falou Fernando Peixoto, é o sorriso da sociedade. Isso é velho. Na década de 30 já diziam isso. O Fernando Peixoto era o romancista das cocotas da sociedade alta do Rio de Janeiro. Ele tem uma frase que atribui a ele, pelo menos, que literatura é o sorriso da sociedade. A despeito disso, ele tem romances importantes e tem textos importantes. Você tem razão, mas eu acredito que, piamente, que o trabalho da literatura não é tanto de ficar toda hora exposta à mídia. A periferia de São Paulo tem movimentos fortíssimos de poesia. O pessoal está se reunindo. Há testemunhos bons aí, não sei se estão aqui. Pessoal que se reúne em bares para declamar, para mostrar poemas. Volta e meia, continua, sem ruído. Então, era perigosa. Eu acho que a literatura é perigosa. E nós queremos manter esse perigo de fato. Alô? Eu não estou discordando de você, não. O que você falou não tem nada a ver com o que eu estou falando. Estou falando totalmente diferente. Né? Eu estou dizendo que existe... A literatura não está mais na pauta como estava nos anos 80. Por exemplo, e na própria universidade, dentro da própria procura pelas ciências humanas, por exemplo... letras, por exemplo, a Faculdade de Letras da UFRJ, nos anos 80, tinha 6 mil alunos. Hoje não tem 1.000. 500 alunos. Então, a procura pela literatura é muito pouca. E é apesar dos movimentos que tem de literatura na sociedade. Né? Então, uma criança sabe que é assim, quando eu crescer eu vou ser escritor. Isso é muito difícil. Né? É mais fácil assim, não, quando eu crescer eu vou ser diretor de cinema, aí sim é mais fácil. Não, vai aparecer, quem vai ser escritor já nasce pronto, não tem essa não. Não precisa de nada. Agora, o que você precisa para despontar, para você se interessar? É você ter livros, ter acesso, ter biblioteca. E, sobretudo, a escola. Que eu acho que a função do professor de português não é ensinar português, é incentivar a leitura. O Ziraldo fala isso. Ler é mais importante do que estudar. Alô? Você acha que nasce pronto mesmo? Nem Mozart nasceu pronto. Nem Mozart em música nasceu pronto. Nasce pronto. Que as pessoas nascem com vocação. E ela precisa ser desenvolvida. Você precisa dar chance para desenvolver. Entende? Você precisa dar chance para desenvolver. E isso que falta no Brasil. É por isso que aparecem poucos escritores negros. Sabe por quê? Porque na periferia não tem biblioteca. Agora que está tendo. Não tem acesso. Alô? Literatura de cordel é exagero, é maneira de dizer, porque aquilo não é literatura. Aquilo é divertimento lá, é folclore. Então, aquela gente que faz isso é uma gente especial, tem o talento, mas o talento sozinho não vai. O talento sozinho fenece, acaba. Então, eles ficam lá na literatura de cordel, que não é nada. Você vê que não tem nenhum literato de cordel, e está cheio disso lá no Nordeste, não tem nenhum famoso. Mas se você for analisar todas as coisas da Patativa de não sei do quê, você sabe que ele é interessante lá no seu meio e tudo, mas ele não tem valor literário nenhum. Mas o Catingueira parou séculos já. Pois é, mas aconteceu porque tinha talento a mais do que os outros. Não tenho que me queixar muito de... Se o meu talento não foi reconhecido, não tenho muito que me queixar, não. Porque nessa terra brasileira em que os excluídos não são bem vistos, eu tenho todas as exclusões. Eu sou mulher, sou preta, sou velha, sou feia, sou gorda
e tenho fama por causa de um livro chamado Gafanda. É uma questão de cultivo e uma questão de estrutura. Quando uma pessoa vai com determinação, querendo alguma coisa e procurando alguma coisa, essa pessoa encontra. Encontra e vence. É a pessoa, não é a sociedade, não é nada disso. Ele está falando aqui da Patativa, não sei de onde. Não sabe. Pois é, a tal de Patativa, não sei de onde, é porque tinha muito talento e porque tinha estrutura e porque tinha muita persistência. É ele, não é a sociedade. E a sociedade está caduca e está ruim e não tem o que é necessário, por quê? Porque é feito de muita gente que não é nada. Porque é feito de muita gente que não tem estrutura e não tem persistência. Porque não dá valor à literatura. É por isso que não tem literato. Porque a sociedade não dá valor. Por quê?